A TV Serra trabalha diariamente para levar até você muita informação, reportagens e entrevistas diariamente. A gente quer te mostrar o que acontece em Farroupilha. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Boa noite a todos. Declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Dada a verificação do quórum, informo a presença de 15 vereadores nesta sessão do dia 16 de junho de 2026. Quero cumprimentar as pessoas que já estão conosco aqui no nosso plenário, cumprimentar a imprensa aqui presente, cumprimentar também as pessoas que nos acompanham através do nosso canal do YouTube. Também cumprimento os nobres vereadores e as nobres vereadoras. Ordem do dia. Em discussão, o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final pela inconstitucionalidade do projeto de lei do Legislativo 09/2026, que dispõe sobre a suspensão da cobrança da tarifa de abastecimento de água no município de Farroupilha em situações de descontinuidade do serviço ou fornecimento fora dos padrões de potabilidade e da outras providências. A palavra está à disposição dos senhores vereadores e passo a palavra à relatoria com o vereador Clemente Valandro. Só ficou na votação. Só na votação? A palavra está à disposição dos senhores vereadores. A palavra está com o vereador proponente do projeto, Juliano Balgar. Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, cumprimentar todos os cidadãos e cidadãs presentes nesta noite, cumprimentar o Leandro Adamati, da TV Serra, Rádio Mira. Pois bem, o projeto 9 é um projeto que nós protocolamos, porque é um projeto que, inclusive, teve outros municípios, como, por exemplo, o caso de Campo Bom, que teve aprovação e foi sancionado. E nesse anseio, nessa angústia, nessa indignação constante, nós tentamos apresentar uma matéria que viesse a tentar achar uma alternativa. Quando nós protocolamos o projeto, nós sabíamos que a matéria ela não estava 100%. 100% no sentido de que pudesse houver contrapontos ou que pudesse haver interferência constitucional. Muitas vezes nós, na condição de parlamentares, nós ficamos tolhidos de algumas matérias. Mas, mediante a todo o problema que o município vem sofrendo há muito tempo, na qual, nos últimos 3, 4 meses, piorou, que são as constantes faltas de água. Quero também saudar o Padilha aqui da Jovem Pan, do Leuvé. Nós tentamos encaminhar uma alternativa, que é o quê? Uma medida de desespero, um grito de socorro. Porque as pessoas, elas estão cansadas de chegar em casa depois de um dia de trabalho e não ter água para tomar um chimarrão, para tomar um banho. Tem relatos aqui de uma moradora do São Luís que ela simplesmente tem armazenado em alguns galões água, porque é comum a falta de água no final de semana, e ela mantém um reservatório de forma arcaica para poder aquecer essa água e dar banho no seu bebê de 8 meses. Além do mais, muitas vezes a água sai com cores que nos chama a atenção. E eu volto a dizer, né, Adamati, eu aprendi na escola, quando eu tinha meus 7, 8 anos de idade,
que a água tem que ser sem cheiro, sem cor e sem gosto. Mas a água da Corsã EGE em Farroupilha tem cor, tem gosto e tem cheiro. A gente sabe que tem alguns problemas, mas a gente precisa da solução. E a solução que a Corsã EGE, em vez de dar, de achar uma alternativa técnica, de achar uma alternativa para resolver o problema das constantes faltas de abastecimento da água e da coloração e da potabilidade, ela tem a cara de pau de mandar um parecer jurídico de 28 laudas dizendo que o projeto não deve ser aprovado. E aquilo que eu falei, ela promove bingo, promove pintura, menos o saneamento básico. Menos o que é a sua função, a sua prerrogativa. E quando a gente fala lá na ponta, o contribuinte é lesado. Né, vereador Jorge Vicente? Se o contribuinte, se a fatura vence dia 6 e for pago dia 8, dia 10, na próxima vai vir o reajuste com uma multa. E quando a água falta 2 dias, e quando a água vem suja, quem que ressarce o consumidor? Quem que faz o contrário? Talvez se nós formos pegar uma conta e fazer a divisão de quanto que daria o desconto, seria talvez um valor ínfimo, um valor inferior, mas é uma forma de mostrar que esse parlamento repudia, que esse parlamento não aguenta mais tantos ataques aos consumidores, às pessoas. É uma forma de chamar atenção. Mas não é uma forma de chamar atenção para a Corsã EGE mandar um parecer. Nós queremos solução. E solução é resolver os problemas. E eu já dizia aqui em várias outras oportunidades que aquele provérbio chinês, não importa a cor do gato, desde que ele casse o rato. E não está acontecendo. Então, a gente sabe que o projeto não vai ser aprovado, que tem parecer inconstitucional, mas a gente vai seguir aquilo que a gente acredita, no sentido de manter ao final, que é uma forma de mostrar que a gente não tolera e a gente não aceita todo esse desserviço, todo esse abuso que a Corsã EGE tem feito no nosso município e que não dá mais. Então é um grito de socorro, é uma forma da gente tentar reagir em meio a todos esses abusos. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Juliano Balgarten. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum vereador mais quiser fazer o uso da palavra, coloco então em votação o parecer do projeto de lei do Legislativo 09/2026, Comissão Legislação, Justiça e Redação Final CLJ, que tem o parecer de inconstitucional. Concluindo a votação, nós temos, então, 11 votos que votam pela inconstitucionalidade, 3 votos que votam contrário. Aprovado o parecer da Comissão CLJ. E arquiva o projeto 09 do Legislativo. Em discussão, o projeto de lei do Executivo, número 11/2026, que revoga a lei municipal número 4.100, de 11 de março de 2015. Pareceres: legislação, justiça e redação, favorável. Orçamento, finanças e contas públicas, favorável. Jurídico, favorável. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o líder de governo, o vereador Darlan de Jesus. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores e vereadoras, ao público que se faz presente hoje aqui, com vários conhecidos, a família Balbinotti, que vai ser homenageada daqui a pouco, o seu Diomar, a minha companheira Giovana, minha mãe, meu pai, que pela primeira vez estão aí no plenário nesse mandato. Meu amigo Adriano e ao Davi também. Leandro Adamati, obrigado pela tua presença. Em relação ao projeto de lei número 11, tem como objetivo revogar a lei municipal número 4.100, que autorizava o município de Farroupilha a conceder um incentivo financeiro
a Central das Cooperativas da Serra Gaúcha, Senecop. Esse incentivo consistia, então, na devolução de parte do aumento de arrecadação do ICMS gerado pelas atividades da cooperativa. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Darlan de Jesus. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum vereador quiser fazer uso da palavra, coloco em votação o projeto de lei do Executivo número 11/2026. Aprovado por todos os senhores vereadores. Em discussão, projeto de lei 12/2026, que altera a lei municipal 4.989, de 8/10/2025, e número 4.998, de 12/11/2025, e autoriza a abertura de crédito adicional especial. Pareceres: Legislação, Justiça e Redação, favorável. Orçamento, Finanças e Contas Públicas, favorável. Jurídico, favorável. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador líder de governo, Darlan de Jesus. Esse projeto do Poder Executivo, ele autoriza a abertura de rubrica na questão dos valores de R$ 143.200, que serão destinados aí da Corsã, da EGEA, né, no caso, para o CDI, Centro Dia do Idoso. Muito obrigado. Obrigado, vereador Darlan de Jesus. Passo a palavra ao vereador Juliano Balgarte. Só quero dizer, senhor presidente, cumprimentar os familiares do Darlan e dizer que, evidentemente, que eu serei favorável ao projeto, mas eu volto com aquilo que eu manifestei na semana passada, que uma ação de caridade em meio a todo esse caos que a gente está vivendo com a água é literalmente de andar com o pé atrás. Literalmente é de se preocupar. Mas, como a causa é maior e como há uma necessidade, eu evidentemente jamais serei empecilho. E por inúmeras vezes apoiei e assim vou seguir fazendo. Mas fica um alerta. Por que tem tanta generosidade ou caridade agora sobre isso vindo da Corsã EGEA? Fica essa indagação e no futuro nós teremos a resposta. Obrigado. Obrigado, vereador Juliano Balgarte. E coloco então em votação. O projeto que dispõe sobre a suspensão. Não. Perdão, aqui na leitura só alterou aqui. Coloco então em votação o projeto 12/2026, que altera a lei municipal 4.989, de 8/12/2025, e 4.998, de 12/11/2025. Em votação. Concluída a votação, aprovado por todos os senhores vereadores. Em primeira discussão, projeto de lei de resolução 03 de 2026, que dispõe sobre a criação da Escola do Legislativo no âmbito da Câmara Municipal de Farroupilha, que integra o Programa Legislativo em Ação e sua estrutura institucional e da outras providências. Pareceres: Legislação, Justiça e Redação, favorável. Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar, favorável. Jurídico, favorável. Favorável. Passo a palavra então ao vereador Juliano Balgarte. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, mais uma vez saudando a todos. Então, a presente resolução ela visa criar o programa Escola do Legislativo, bem como incluir já existente o Programa Legislativo em Ação em uma única resolução. Pois bem, a educação cidadã ela deve caminhar lado ao lado do Poder Legislativo. E quando lá atrás, vereador Pastor Davi, presidente, nós discutimos sobre esse projeto, nós fomos até a Assembleia Legislativa lá em janeiro, comecinho de fevereiro, eu, você, a Fran, a vereadora Fran, a Marina, nós acompanhamos muitas coisas, ouvimos, aprendemos, e nós vimos que Farroupilha, por tudo que tem avançado, por tudo que tem evoluído, há uma necessidade de a gente avançar nos programas educacionais dentro da Câmara de Vereadores. Pois bem,
eu na condição não somente de vereador, mas de professor, a educação ela é a base para tudo. E quanto mais pessoas o Poder Legislativo puder alcançar e puder levar ações educativas de caráter cultural que venham a desenvolver o intelecto, desenvolver o pensamento crítico e o conhecimento social, a gente está construindo uma geração que trará bons frutos, uma geração que compreenderá o funcionamento do sistema. Porque como é que nós estamos organizados? Se a gente for pegar a divisão dos três poderes, que é uma divisão, o pensamento iluminista, lá com Montesquieu, que é a ideia do executivo, legislativo e judiciário, muitas vezes há um desconhecimento de fato por parte da maior parte da população, que muitas vezes acredita que o vereador trabalha na prefeitura. Não, o vereador não trabalha na prefeitura. E nós devemos trazer o que é a luz, a ciência, trazer esclarecimento. Então, nós temos concomitante a isso já o Programa Legislativo em Ação, que tem sido um brilhante projeto desenvolvido, apresentado lá, então, pelo ex-vereador Lino Trois, na época que o, então, presidente da Câmara, falecido, vereador Raul Herbst, implementaram, e é um programa que, a partir daí, propôs vários debates, vários fóruns, painéis, que levaram a dimensão muito além do que uma mera e tradicional audiência pública. Portanto, criar mais esse mecanismo é mostrar que nossa legislatura está comprometida com a educação cidadã. E cada vez que nós investirmos mais em programas, em projetos, a gente tem certeza que a gente vai estar fomentando e desenvolvendo uma geração capaz. Então, mediante toda essa construção, eu quero primeiro, presidente, te parabenizar por quando eu apresentei a ideia, o senhor ter ouvido, ter nos acompanhado e ter abraçado. Porque eu acho que é assim, a gente diverge em ideias, mas converge em pautas que são importantes. E o senhor teve a grandeza de conseguir compreender o quão é importante esse programa e o quão fará também mudanças estruturais. E eu não estou dizendo que vai mudar a parede, que vai aumentar 1 ou vai aumentar 2. Não, muito pelo contrário. Vai aumentar o status da Câmara. O status do Poder Legislativo, que dá um passo importante. Primeiro, instituiu, por força de resolução, a Procuradoria da Mulher, que em breve vai ter o ato e vai começar a operar normalmente, e após a Escola do Legislativo. Então, peço aos nobres pares que votem favorável para que possamos criar e aprovar, então, a Escola do Legislativo, bem como o programa incluído do Legislativo em Ação. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, vereador Juliano Balgarten. Passo a palavra ao vereador Jorge Sense. Senhor presidente, colegas vereadores, quero saudar a família Balbinotti, de Omar, ex-colega de futebol, também os pais do Darlan, Adriano, Davi, Adamati, que nos leva aos lares dos farroupilhenses através da TV Serra e Rádio Miriam. Quero parabenizar a iniciativa, acho que é fundamental que a Câmara de Vereadores evolua e ela vem evoluindo constantemente. Eu acho que, e vou usar apenas uma referência que o vereador Juliano citou. Nós somos confundidos diariamente com o Poder Executivo. Como é que está lá na Prefeitura, como é que está sendo feito as ações em si. Eu acho que se nós conseguirmos só esclarecer este fato, sei que farão outras ações também, muito mais importantes talvez, mas seria um acréscimo fundamental para a sociedade farroupilhense. Nós temos essa confusão, né? A sociedade tem essa confusão. E esse fato e esse esclarecimento engrandecerá também o cidadão, né? Porque ele vai se direcionar a nós de uma forma e ao Poder Executivo de outra forma, linkando os dois entes representativos. Então, acho que é fundamental, me detenho só nesse fato em si, sei que tem outras propostas bem importantes dentro do projeto, mas este fato, para mim, seria o maior de todos em si, porque nós precisamos esclarecer à sociedade qual é nosso papel,
e qual é o papel dos outros poderes. Então, sou favorável ao projeto. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Jorge Sensi. E coloco em votação o projeto que dispõe sobre a criação da Escola do Legislativo no âmbito da Câmara Municipal de Farroupilha. Concluindo a votação, aprovado por todos os senhores vereadores. Projeto de lei do Legislativo número 08, que aprova denominação para via pública, pareceres, legislação, justiça e redação favorável, infraestrutura, desenvolvimento e bem-estar favorável, jurídico favorável. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Passo a palavra ao vereador Darlan de Jesus. Mais uma vez, boa noite a todos. Quero cumprimentar também o mestre Leandro Barbosa, que está lá atrás, os atletas. Presidente, esse projeto, a gente ouviu aí a comunidade, ouvimos a associação, ouvimos também os familiares, e é uma forma de homenagear o seu Miguel Luiz Balbinotti. Então, como consta aqui no nosso histórico, quero agradecer a presença aqui dos filhos Marilene Balbinotti e Inês Balbinotti, aos netos Igor, Alexandre, Amanda e aos sobrinhos seu Diomar e a Giovana. Segue o histórico. Homem simples e trabalhador, sempre esteve profundamente ligado à sua comunidade, demonstrando constante preocupação com o bem-estar dos moradores, especialmente no que se refere às condições de acesso da estrada local. Ao longo dos anos, dedicou-se voluntariamente à manutenção da via, auxiliando na conservação do caminho utilizado pelas famílias e produtores da região. Sua história representa espírito comunitário das famílias do interior, marcado pela solidariedade, pelo trabalho coletivo e pelo compromisso com o desenvolvimento local. Seu exemplo permanece como referência e dedicação e respeito à comunidade. E vale lembrar também que o seu Miguel é sócio fundador, da Balbinotti Implementos, e que é uma empresa que até hoje gera aí qualidade de vida e renda para diversas famílias. Então, não teria como ser outra pessoa. Independente de vários fatores, nós acreditamos que o nome do seu Miguel é o melhor nome para aquela estrada, e já quero adiantar que a estrada teve, então, passou por uma licitação, no qual vai ser asfaltada, então, recurso da associação e de emenda parlamentar. E essa licitação, tivemos uma empresa, então, escolhida, a Encopave. Acreditamos aí que até o final do ano inicie os trabalhos. Muito obrigado. Obrigado, vereador Darlan de Jesus. Passo a palavra ao vereador Joel Correia. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas. Saudação especial aí para os amigos que nos acompanham, o Leandro, Igor, a toda a família Balbinotti, aos pais do colega Darlan, Adriano, o pessoal aí que todos que nos acompanham e também de suas casas. Darlan, parabéns pelo projeto. A gente fica feliz em poder ajudar. Fica aqui meu voto já favorável, a estrada Miguel Luiz Balbinotti, uma maneira da gente homenagear aí quem deixou um legado na comunidade. A gente sabe da importância que é para os familiares, uma homenagem póstuma, Toda hora vai passar lá, vai ver o nome da rua e realmente marca para as famílias. Então é um projeto muito importante. Meu voto é favorável, que a família sinta-se homenageada também e que traga de alguma forma aí essa estrada aí que relembre boas memórias que o seu Miguel aí deixou para toda a comunidade. Então, parabéns a toda a comunidade por essa conquista. Serei isso, presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Joel Correia. Passo a palavra ao vereador Roque Cerveni. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, demais pessoas presentes, especialmente aqui a família Balbinotti, também os familiares do vereador Darlan. E que orgulho, a gente poder votar um projeto de iniciativa aqui do vereador Darlan, que discutimos, inclusive, em reunião específica, a aprovação já desse nome, e há unanimidade por parte dos vereadores desta casa, porque há um reconhecimento de alguém que construiu uma história ali. E é ali na Capela de Todos os Santos, na Busa, onde que tem, inclusive, como já citado aqui, empresas da família e empresa centenária. Então, isso demonstra a vocação pelo local e também o merecimento dessa escolha do nome do senhor Miguel Luiz Balbinotti para honrar
a sua tradição, o seu trabalho, o seu empenho, o seu empreendedorismo nesse local, e nada mais justo do que fazer essa singela homenagem. Fico feliz também de poder ter participado na busca desses recursos para a pavimentação dessa estrada, junto com o deputado federal Heitor Chu, que pertencia ao nosso partido, e que foram buscados recursos para pavimentação, e que bom que agora, né, vereador Jesus, está licitado e tem empresa que vai fazer a obra. E fico feliz também porque a empresa que venceu é uma empresa que tem tradição já na cidade, né, de fazer obras. Embora precisa ser bem fiscalizado, como sempre, né? Mas é uma empresa que todos conhecem. Às vezes ganha uma empresa lá, não sei de onde, e quando chega aqui não executa o serviço. Temos exemplo disso, inclusive, aqui em Farroupilha, que é lá na estrada de São Luís, lá da famosa Gamba Longa. Então, parabéns, merecido. Levo os nossos votos de congratulações, o nosso voto de aprovação a esse projeto. Era isso, obrigado. Obrigado, vereador Roque Cervenini. Coloco em votação projeto de lei do Legislativo número 08/2026, aprova denominação para via pública municipal. Concluindo a votação, aprovado por todos os senhores vereadores. Quero cumprimentar também a família Balbinotti, são sempre bem-vindos a esta casa. Parabéns também pela denominação da via merecida. Quero cumprimentar também a Giovana, né, que está aqui, cumprimentar também o seu Adão, a dona Rita. É um orgulho estar aqui do lado do seu filho, né, legislando nesse tempo. Também cumprimentar o Leandro, tem chegado o nosso atleta, campeão. Bem-vindo também às demais pessoas que já foram nominadas aqui. Muito obrigado a todos. Projeto... Esse aqui a gente já arquivou, né? Projeto de lei do Legislativo número 10/2026, que institui a campanha permanente de orientação e conscientização respeita a faixa de pedestres no município de Farroupilha. Pareceres: legislação, justiça e redação favorável, infraestrutura, desenvolvimento e bem-estar favorável, jurídico favorável, e a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Passo a palavra ao autor do projeto, vereador Juliano Balgarten. Mais uma vez cumprimentar a todos, cumprimentar a família Balbinotti, parabéns pela singela homenagem, mas que ficará póstuma, né? Ficará para a história quando o nome é alçado e é colocado em uma via pública. Bom, esse projeto é um projeto de autoria coletiva, da minha autoria, da vereadora Fran e da vereadora Fernanda, que tem por objetivo instituir uma campanha permanente de orientação, conscientização, denominada Respeita a Faixa de Pedestres do município de Farroupilha. Um dos maiores problemas, sem sombra de dúvidas, que nós temos no município é o trânsito. Principalmente a falta de conscientização. E quando nós falamos num recorte territorial, falando do centro, piora. E tem alguns dias que são mais caóticos, principalmente os dias de pagamento, onde que as pessoas circulam mais no comércio, circulam mais no mercado. E a gente tem o quê? Uma falta de respeito que ela é recíproco, tanto o pedestre quanto o motorista. E nós não vemos uma cultura no trânsito farroupilhense do respeito à faixa de pedestres, como, por exemplo, acontece em Carlos Barbosa, São Sebastião do Caí, Gramado, Canela, entre outras cidades. E nós precisamos, de fato, tentar achar uma solução. E nós constatamos, conversando com as pessoas, vendo que, infelizmente, o município carece de uma política pública que trate desse tema. E nós optamos por criar uma campanha de orientação e conscientização. Uma campanha pedagógica, não uma campanha punitiva, para que haja uma harmonia entre o pedestre, entre o motorista. Se vocês observarem, quando estiverem passando no centro, é muito comum que não
são utilizadas da melhor forma as faixas de pedestres. A bem da verdade que nós precisaríamos recuar umas quantas, vereador Schmitz, que elas estão literalmente nas esquinas. E às vezes, para os veículos avançarem para fazer o cruzamento, eles precisam parar em cima. Então, esse é um desafio que ele é um pouco mais complexo e que parte do poder executivo. Mas, na condição de propor uma matéria que discuta, que trabalhe com a conscientização, é de suma importância. Porque se a gente for pegar, se o pedestre passar na faixa de segurança, se o motorista parar, a gente vai conseguir reduzir os problemas. Inclusive, com 2 atropelamentos que tiveram este ano na área central. Porque as pessoas não respeitam. É preciso uma conscientização no trânsito. Então, a matéria tem como objetivo criar, instituir. Assim a gente consegue fazer com que a cidade evolua, com que ambos se eduquem. Porque a gente tem os semáforos, as sinaleiras, como nós gostamos de falar aqui no Rio Grande do Sul, que muitas vezes também há problemas tanto do pedestre quanto do motorista. Mas nós vamos seguir que nem um trabalho de formiga, aos poucos, insistindo, propondo, cobrando, e para que vire algo cultural, para que nós tenhamos respeito ao próximo. Porque cada pessoa que puder fazer sua parte, a gente tem uma cidade melhor. Se cada pessoa fazer seu papel, a gente vai evitar acidentes. Quando a gente evita acidentes, a gente evita que pessoas vão para o hospital, que vidas são ceifadas, e muitas vezes essas pessoas ficam com sequelas que carregam para o resto da sua vida, que não são somente um mero acaso. Então, mediante tudo isso que eu abordei, que eu pautei, que eu sustentei, eu gostaria que fosse colocado em votação nesta noite, presidente, e gostaria que o projeto fosse aprovado de forma unânime e que o nosso prefeito tenha sensibilidade, sancione e coloque execução. Porque se nós queremos construir uma cidade turística, nós precisamos que o trânsito tenha educação. E essa é uma proposição minha, da vereadora Fran e da Fernanda. Então, peço deferimento. Obrigado. Obrigado, vereador Juliano Balgarten. Passo a palavra ao vereador Caleb Coelho. Nós podemos ver que cada dia mais as pessoas elas estão mais estressadas no trânsito, elas estão correndo mais, elas estão cometendo coisas. Eu mesmo já fui muito estressadinho no trânsito, e o bom de já estar numa idade madura é que a gente começa a pensar um pouco mais. Isso também não me impede de cometer alguns erros bobinhos de vez em quando. Só que erro no trânsito não é como um aluno meu que erra um acorde. Erro no trânsito pode custar a vida. Eu ontem mesmo bati o carro. Coisa simples, mas encostei num outro carro. Então, a gente precisa muito dessas campanhas. Me lembro, algum tempo atrás, participava do projeto do CFC, da Natalina, Projeto Cuidar da Vida, em que as pessoas iam de forma lúdica nas escolas, fantasiados de carro, de guardinha. Era muito bonito o projeto, não sei se está em atividade ainda, para explicar para as crianças. E era bom que as crianças, elas chegavam em casa e diziam: pai, olha o sinal vermelho, pai, não pode dobrar aqui. Né? Então, as crianças precisam ser educadas nesse sentido. Só que o projeto é maravilhoso porque, hoje em dia, como eu comentei, as pessoas elas estão muito preocupadas com isso aqui, com o celular. Às vezes acontece de uma pessoa parar num trânsito que passa 2 carros, uma pessoa que para a pessoa passar na faixa. A pessoa atravessa aqui sem olhar se o daqui parou. O daqui não viu ninguém, passou rápido, pode atropelar uma pessoa. É um detalhe, mas pode custar a vida de alguém. Então, tem muitos pedestres que fazem isso, né, que acham que porque estão na faixa de segurança é como se tivesse um colete à prova de balas, né, que não vai acontecer nada. Mas não, continua atento, não é porque a pessoa parou que garante a segurança. Fica atento até o fim, no outro lado da rua, pode voltar a olhar para o celular, né, porque a vida é muito preciosa e é muito frágil. E os carros também, a gente sabe que tem cidades em que as pessoas colocaram o pé na faixa, todo mundo para.
né, como Garibaldi ou Carlos Barbosa, um desses lugares ali é assim. Gramado parece que é assim também. Poxa, tão bonito isso, né? Muitas vezes já aconteceu com muitos de vocês, de a gente estar na estrada, por exemplo, e um carro a 1000 ultrapassando, aí lá adiante tem uma sinaleira, tu encontra aquele mesmo carro que arriscou a vida para te ultrapassar, parou na sinaleira lá. Então, muitas vezes a gente corre muito para ganhar aqui alguns segundos, chega lá, fica na mesma posição de um outro carro, né? Então, precisamos fazer alguma coisa, tá? E tem um agravante, além disso, que são os carros elétricos. Quando eu era criança, a gente sabia cada carro que passava, porque era Chevette, era Fusca, até Galaxy, tu conhecia pelo barulho do motor. Hoje, tu não sabe mais se está passando um carro, né? Ainda mais com os carros elétricos que não fazem barulho. Então, exige mais ainda atenção dos pedestres, de quem conduz, para que a gente não cometa um acidente. Então, acho muito importante esse projeto, para que tanto pedestres como motoristas, né, possam ser melhor orientados, ter uma vida mais condizente, né, com o que a gente espera de uma paz no trânsito. Muito obrigado. Obrigado, vereador Caleb. Com a palavra, a vereadora Fernanda Correia. Boa noite, presidente. Cumprimento as colegas vereadoras, colegas vereadores, ao público aqui presente. Parabenizar a família Balbinotti pela homenagem. Cumprimento o Leandro, que eu estou vendo aqui, que logo mais estará recebendo os votos de congratulações. E, vereador Juliano, eu quero já dizer que, obviamente, meu voto será favorável. E dizer que realmente respeitar a faixa de pedestre é respeitar a vida. Embora seja um gesto simples, a gente sabe que gestos como esse evitam acidentes e pode salvar vidas. Ontem mesmo nós trouxemos algumas questões de algumas ruas da nossa cidade, onde se tem, né, veículos que estão que acabam trafegando em alta velocidade. Parece uma pista de corrida. E com certeza esse projeto ele busca fortalecer a educação no trânsito e construir um respeito mútuo entre, né, quem está trafegando o veículo e os pedestres. Então, quero deixar registrado aqui que o meu voto será favorável e, mais uma vez, lhe dar os parabéns por essa proposição. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora Fernanda Correia. Passo a palavra à vereadora Fran Bonassi. Boa noite, presidente, colegas vereadoras, vereadores, ao público que nos prestigia. Quero cumprimentar também a família Balbinotti, parabéns. Eu acho que é uma homenagem muito importante, né? Mesmo que póstuma, mas vai ficar sempre ali o nome, então, agora do seu Miguel, né? Parabenizar o colega vereador Jesus também por ter trazido, então, este projeto, que muitas vezes as pessoas nos criticam e dizem que vereadores só dão nomes de rua, né, ou nomes de FR, enfim, mudam o nome das coisas, mas essa também é uma forma, né, da gente deixar um pouco do nosso trabalho para as famílias, né, para aquelas pessoas que contribuíram tanto para a comunidade, assim como foi o caso também, né, do senhor Miguel. Quero dizer, vereador Juliano, sobre o nosso projeto aqui, que eu estava lendo na Rádio Espaço alguns comentários e as pessoas estão concordando, acham que é importante mesmo, porque muitas vezes o pedestre em si, ele não atravessa na faixa, ele precisa entender também qual que é o seu papel na sociedade, não só dos veículos, que eu acho que é importantíssimo, e nesse caso a gente quer conscientizar muito mais as pessoas que estão nos veículos, né, a respeitar a faixa, mas também aos pedestres entenderem que eles devem passar e estar na faixa. Falo isso porque eu tenho 2 filhas e elas estudam em 2 escolas diferentes e as 2 escolas as faixas não são respeitadas. A gente, no horário de pico ali que tu vai buscar ou que tu vai levar a criança na escola, os carros passam enlouquecidos, né? E muitas vezes ali até
um dos diretores tem alguns vídeos mostrando que deveria ter, inclusive, uma sinaleira em uma das escolas ali, porque o pessoal passa de uma forma muito agressiva e já atropelou, inclusive, uma pessoa ali na frente, conseguiram salvar a criança, jogar para o lado, atropelou o pai na ocasião, mas isso demonstra o quê? Que as pessoas que estão nos veículos devem entender que a faixa do pedestre, ela deve ser respeitada. E, com isso, eu acho que esse projeto vem muito a agregar, vem muito também, né, para a gente conseguir transformar essa ideia e, quem sabe, levar até com agora a nossa escola do Legislativo, né? Com certeza. Trazendo para dentro das escolas, então, e conscientizando através das crianças, que, como muito bem disse aqui, eu acho que foi o vereador Joel, né, que tinha... Foi o vereador Joel, o vereador Sense? Que tinha na escola... a Natalina, ou o Caleb, foi o Caleb? Desculpa, o vereador Caleb. Então, na autoescola, que trazendo para as crianças é uma forma de educar os pais também, e é uma forma de educar toda a sociedade. Então, eu acho que esse projeto é muito importante. Quero parabenizar o vereador Juliano, que trouxe essa ideia e nos convidou, então, para assinar junto, eu e a vereadora Fernanda. Obrigada. Obrigado, vereadora Fran. Passo a palavra ao vereador Cilo Monteiro. Boa noite, presidente, caros colegas vereadores, Adamati, família Balbinotti, família do Darlan de Jesus, o do Adriano, nosso camisa 9, ao Leandro Barbosa, o grande campeão aí. Então, Juliano, esse projeto aí com certeza terá minha aprovação também, né? É um trabalho de formiguinha, que eu sempre falo, né? A gente tem que conscientizar a população, porque, né, a faixa de segurança ela serve como um local seguro para passagem. Isso não quer dizer que o motorista necessita parar. Tem alguns municípios aí que a população é consciente e faz esse, né, Barbosa, Garibaldi, né? Mas a gente tem que conscientizar a população também que as faixas de segurança, onde tem sinaleira, onde é que tem mais visão para elas passar, não é para atravessarem sem olhar ou olhando o celular, né? Ali vai ter algum motorista com educação que vai parar, mas vai ter aquele que não vai parar, porque quando a gente vem de uma escola de condutores, posso estar errado, né, se o Joel pode me corrigir, mas ali a gente vê que a faixa de segurança não é automaticamente para parar. A faixa de segurança é um local seguro para as pessoas passarem, né? Então, o certo seria botar o pé na faixa, o motorista para, mas se tu parar e o do lado não parar e a pessoa atravessar sem cuidado, vai dar um acidente até com morte, né? Então, mas a gente precisa ter algum mecanismo para que isso comece a virar cultura, né, nos municípios, que daqui a pouco realmente a gente se torne que nem Garibaldi, que nem Carlos Barbosa, mas isso aí vai ter que começar lá nas escolas, né? E acho que isso sim é importante. Seria isso, presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Cilo Monteiro. Passa a palavra ao vereador Roque Cervenini. Eu tenho convicção de que o trânsito ele tem que fazer parte de um grande projeto de planejamento de uma cidade, né? De uma cidade, de um estado, de um país. Mas projetos como esse também podem auxiliar. Eu conheço, posso dizer, 2 exemplos no Brasil, que é Brasília, né? Quem já foi a Brasília sabe, né? É exatamente como o vereador Cilo falou. Botou o pé na faixa, para tudo. 4, 5 pistas aí, para tudo. Não tem, pode passar de olhos vendados. Vai parar, não vai ter perigo algum. Carlos Barbosa, mas Carlos Barbosa pode ter alguém de Farroupilha passando lá nesse momento, então, dirigindo, né? Brincadeiras à parte, mas, né, sempre é perigoso. E um sistema de trânsito muito bom que eu vi foi em Lisboa também. Mas a gente tem que sempre perseguir para tentar fazer com que a gente alcance os melhores exemplos. Eu creio que nós temos as gerações mais velhas, elas são já habituadas a um tipo de volante, a um tipo de condução do seu veículo. E as pessoas mais velhas também, que andam a pé, que também quem dirige anda a pé, ela também já parece que aprendeu que ela tem que respeitar o veículo, quando seria o contrário, né? É o veículo que precisa ceder a passagem ao pedestre. Eu creio que as escolas seriam um espaço muito importante para germinar esse tipo de ideia. Mas também, por outro lado, eu vejo que o governo federal, ele modificou um pouco as regras da CNH, o que foi bom, porque barateou, mas tirou dali também o espaço de aprendizagem, de educação para o motorista.
né? A gurizadinha que está fazendo a CNH agora não passa mais por aquelas orientações todas que vinha sendo feito. Então, eu não sei se esse ponto não fragiliza um pouco, né? Mas, de qualquer forma, eu já fui secretário de Obras e Trânsito, o Joel aqui já foi diretor de Trânsito, e o Argídio já foi secretário de Obras e Trânsito também. A gente sabe que não é algo muito simples de implementar, mas é possível, sim, paulatinamente, só o que tu não pode é parar. Tudo aquilo que você dá andamento, dá sequência, você tem resultados. Aquilo que você desiste, faz e desiste, faz e desiste, perde credibilidade e resultado não vem. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, vereador Roque Cervenini. Passo a palavra à vereadora Glaci Silvestrin. Quero cumprimentar o presidente, os colegas vereadores e as colegas vereadoras, a comunidade que nos prestigia nessa noite, em especial a família Balbinotti, né? E parabenizar vocês, né, por aprovação nessa noite da denominação da via pública em nome do Miguel, que com certeza não só é importante para a família de vocês, mas com certeza deixou um legado muito legal também e bacana aqui no município de Farroupilha. Cumprimentar os servidores da casa, ao Adamate, TV Serra e Farroupilha e Rádio Milho. Em relação ao projeto que respeita as faixas de pedestre, eu quero dizer que tudo passa pela educação, né? A educação desde o respeito, a valorização, a base das pessoas é a educação, né? E a educação não vai ser diferente também no trânsito, né? A questão das faixas de pedestre, a gente trabalha diariamente isso nas escolas, né? Desde as crianças bem pequenininhas, a gente já vai trabalhando desde pequeno. Mas eu digo que também não basta só na escola, tem que ter uma educação também da sociedade no geral. Porque eu presenciei, faz mais ou menos uns 15 dias, uma situação que é claro, que às vezes no trânsito, às vezes a pressa, a correria do dia a dia, muitas vezes as pessoas fazem algumas infrações no trânsito que não seria permitido, né? Mas eu presenciei um fato onde era uma via dupla, e a pessoa não ligou o pisca para fazer a conversão à direita, e o cara que estava vindo atrás se invocou, passou pela frente e cortou a frente. Era um senhor que tinha uma criancinha pequenininha dentro do carro, e ele foi lá tomar satisfação. A sorte é que o senhor manteve a calma, pediu desculpa e não aconteceu nada, mas o cara estava muito alterado, que por pouco não ia pegar o senhorzinho aquele para dar um soco, sei lá o que ia acontecer. Então, eu vejo sim que é importante a gente fazer esse tipo de orientação na escola, mas é preciso também fazer na comunidade, porque o senhor esse que foi lá para tentar agredir o senhor de idade, não era uma criança, era um adulto, né? Então, tem que ser feito também uma orientação na sociedade para que se tenha um pouco mais de calma também no trânsito, porque eu entendo que a vida da gente é corrida, mas eu acho que a paciência, a gente tem que também compreender, né, e não levar tudo na ponta do lápis, né? Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Obrigado, vereadora Glaci Silvestrin. Passo a palavra ao vereador Joel Corrêa. Só para colaborar com o debate aqui, presidente, já deixo claro aqui meu voto favorável. Professor Juliano, acho um projeto sempre interessante quando é para educar, né? Mas para colaborar um pouco, é que nem o vereador Roque colocou, eu fiquei 4 anos à frente do Departamento de Trânsito, como autoridade de trânsito no município, e a gente tem uma série de problemas mesmo referente a este assunto, né? E um deles hoje eu vejo que muito é cultural, né? As pessoas hoje em dia eles entendem que Farroupilha é uma cidade de 5 mil habitantes com 100 veículos, né? E hoje a gente tem uma frota aí de mais de quase 60 mil veículos, 57 mil veículos, se não me falha a memória. Então é muito veículo que a gente tem circulando aqui na cidade. E essa questão das faixas, aí, quando a gente esteve lá também, a gente recuou alguns pontos, mas o pedestre ele insiste ainda em atravessar onde era a faixa antiga, que era bem na esquina. E tem pontos que a gente até colocou uma cerca e mesmo assim teve óbitos, né? Que foi o caso ali na 13 de maio com a Júlia de Castilhos, que o pessoal
ainda burlava. Então, é uma coisa meio cultural, né? A faixa era ali, a gente chegou a tirar a faixa de segurança, fez uma cerca para que não se passasse naquele ponto, porque era um ponto de perigo e as pessoas insistiam em passar. E também a questão que nem o colega Silo falou aqui, as pessoas acham que às vezes, porque vão atravessar na faixa, é só pegar e atravessar, né? O carro ele tem um tempo de freagem, isso aí é engenharia, né? Por exemplo, daqui a 10 metros o carro de repente não consegue frear na velocidade que ele vem, então as pessoas também têm que ter esse cuidado, né? Ela tem que ver o veículo, ver se ele vai reduzir a velocidade e sim aí atravessar na faixa de segurança. E os motoristas então também respeitar o limite de velocidade, né? Que aqui no centro da cidade é 40 por hora, e às vezes os caras estão numa pista de arrancada aí que colocam 80, 100 por hora. Então é um problema e não vai parar mesmo, né? E sobre o projeto, o vereador Juliano, acho importante também trocar uma ideia com o pessoal do Departamento de Trânsito que está lá hoje, o Alessandro, o Caleb, porque agora, quando a gente saiu, estava deixando meio encaminhado um projeto de escola de trânsito, e agora eu sei que saiu do papel essa escola de trânsito, então tem hoje no município, né, essa escola pública de trânsito, então legal de repente levar esse projeto para lá, conversar com eles, trocar uma ideia e implementar essa questão também de faixa de segurança aí que eles estão levando para várias escolas aí municipais. Não era isso, eu só queria colaborar mesmo e meu voto favorável. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Joel Correia. Então coloco em votação projeto de lei do Legislativo número 10/2026, que institui a campanha permanente de orientação e conscientização respeito à faixa de pedestres. Concluída a votação, aprovado por todos os senhores vereadores. Projeto de lei do Legislativo número 3/2026, que institui o Programa Municipal de Valorização do Comércio Local, Compre-me Farroupilha e da outras providências. Pareceres: Legislação, Justiça e Redação, favorável. Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar, favorável. Jurídico, favorável. Passo a palavra ao vereador Roque Cervenini, autor do projeto. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, pessoas presentes, é um projeto muito simples que ele institui o Programa Municipal de Valorização do Comércio Local, cujo título é Compre em Farroupilha. A ideia é que seja instituído o Programa Municipal de Valorização do Comércio Local, Compre em Farroupilha, com a finalidade de incentivar o consumo no comércio local, fortalecer a economia do município e estimular a geração de emprego e renda. O programa Compre em Farroupilha constitui-se em diretrizes gerais de incentivo ao desenvolvimento econômico local, voltadas à valorização do comércio, da indústria e dos serviços do município, ao fortalecimento do empreendedorismo e à promoção da conscientização sobre a importância da economia local. O Poder Executivo poderá promover parcerias com entidades representativas do setor produtivo, instituições de ensino, cooperativas e demais organizações voltadas ao desenvolvimento econômico local, observado sempre a legislação aplicável à espécie. A execução das ações decorrente desta lei observará a disponibilidade orçamentária e financeira do município em conformidade com a Lei Complementar 101/2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, qual foi a ideia nossa ao apresentar esse projeto? E que bom que ele tem parecer favorável das comissões e tem parecer favorável também da nossa Procuradoria da Câmara. A ideia não é que isso vá gerar um grande impacto na economia, mas se gera uma questão de pertencimento da cidade. Uma cidade, ela é a sua gente, ela é a sua educação, ela é a sua saúde, ela é a sua agricultura, ela é o seu comércio, ela é a sua indústria e ela é a sua economia, né? Então, quando você pode prestigiar o comércio local e comprar na cidade, você não vai estar privilegiando o dono da loja, não vai estar privilegiando o dono do comércio, você vai estar cuidando da sua cidade. Você vai estar comprando, vai estar gerando imposto, vai pedir a nota, obviamente, né? E fazendo com que o município arrecade mais. Se o município arrecade mais, nós criamos uma musculatura econômica para investir na política pública, né? E a política pública vai atender a todos. Obviamente que essa relação de compra e venda é uma relação privada, não é uma relação pública.
Não pode uma lei obrigar a pessoa a comprar em Farroupilha, ou não comprar em Caxias, ou não comprar em São Paulo. Mas é um incentivo para que compre o nosso comércio local. Por exemplo, se você for aqui na Ferragem Aurora, que eu vou dizer o nome aqui, que não sei quantos anos nós temos na Ferragem Aurora aí, que está aqui o Balbinotti, o dono, 42 anos, você tem tudo ali. Se você for nas outras ferragens, a Ferragem Farroupilha, a Ferragem de Biase, aqui para nós não ficar fazendo um merchan aqui, você encontra de tudo também. E tenho certeza que encontra preços bons, e se não tiver preço bom, chore, peça desconto. Se você for comprar malha, for comprar roupa, for comprar alimentos, nós temos bons supermercados, né? Então eu creio que a gente tem que fazer a nossa parte de prestigiar o comércio local. Os serviços também, né? Os serviços também. Inclusive, os empregos, nós tentar ter empregos de Farroupilha, né? Claro que às vezes você não tem mão de obra qualificada, mas Farroupilha, felizmente, tem boas estruturas institucionais que têm qualificação de mão de obra, graças ao empenho também da iniciativa privada e do setor público, de todos os governos que por aí passaram. Então, esse projeto ele é bastante simples, mas ele é um projeto que ele cria mais uma noção de pertencimento e possibilita que a Prefeitura Municipal, através dos seus programas, dentro daquilo que a lei permite, possa fazer convênios, incentivar, estabelecer uma relação com as entidades, com os próprios comércios, com cooperativas e por aí adiante, né? Eu visitei uma época uma prefeitura, se não me falha a memória, era de Bom Retiro. O prefeito tinha lá, por exemplo, um programa de valorização da agricultura local. Ele dava um vale para as pessoas comprar na feira do produtor. E as pessoas iam lá com o vale da prefeitura, não sei exatamente como é que era, mas a pessoa ia lá com um valezinho e retirava os produtos da agricultura familiar. É uma forma de você prestigiar a agricultura local. Então, existe N maneiras, mas eu acho que a mais forte que tem é as pessoas sentir orgulho da sua cidade, do seu comércio. Por exemplo, quando nós vemos uma marca nossa em rede nacional, patrocinando um campeonato, estando numa, sabe, você vê ali marcas que não precisam de propaganda, como por exemplo a Tramontina. Você vê em qualquer lugar do país e fora do país, é de Farroupilha. É de Farroupilha. Então, eu acho que esse sentimento de pertencimento, ele é muito importante para que nós tenhamos convicção de que nós somos fortes, capazes, temos qualidade, temos eficiência, temos produto, temos preço e podemos muito bem trabalhar com o nosso comércio local. Era isso, senhor presidente, e peço aos colegas, né, o apoio para a aprovação desse projeto. Obrigado. Obrigado, vereador Roque Cervenini. Passo a palavra ao vereador Jorge Sense. Senhor presidente, colegas vereadores, saúdo novamente a todos. Leandro, que anteriormente não citei. Eu acho que esse projeto, vereador Roque Cervenini, ele vem ao encontro da reforma tributária que está proposta e foi aprovada, aonde até 2033 os repasses para o município serão baseados no consumo da nossa cidade. E só uso essa fala em si para dizer que é um projeto importante e nós temos que criar a cultura de adquirir nossos produtos na cidade onde nós residimos. O que nós compramos de outras cidades hoje ainda é possível, sim, mas lá na frente terá reflexos na arrecadação do nosso município. Então, a cultura ela deve ser revertida, vamos dizer assim, para consumir aonde a gente reside, que assim nós contribuiríamos com mais impostos para o nosso município e automaticamente, acredito eu, com melhorias ou mais recursos para que a gente possa proporcionar para a população melhorias em todas as esferas necessárias do nosso município. Sou favorável ao projeto. Obrigado, vereador Jorge Sense. Então, coloco em votação o projeto de lei do Legislativo número 13/2026, que institui o Programa Municipal de Valorização ao Comércio Local, Compre em Farroupilha e da outras providências. Aprovado por todos os senhores vereadores.
Projeto de Lei do Legislativo número 15/2026, que dispõe sobre a divulgação de informação relativa à qualidade da água e à prestação dos serviços de abastecimento do município e da outras providências. Pareceres: Legislação, Justiça e Redação favorável, Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar favorável, Jurídico favorável. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Cilo Monteiro. Presidente, então a gente está achando formas, mecanismos, né, para tentar amenizar a questão da água. Então esse projeto da minha autoria, com a colaboração de todos, a bancada da situação aqui, onde que eu agradeço a todos os nossos colegas, estamos apresentando esse projeto de lei como uma resposta à demanda da população que diariamente enfrenta problema relacionado ao abastecimento de água do nosso município. E esse projeto consiste que quando que ocorrem interrupções frequentes no abastecimento de problemas de água ou falha na prestação do serviço, que a população tenha o direito de ser informada de uma forma clara e rápida e transparente. Então, o projeto determina que seja divulgado regularmente os resultados das análises da água, informações sobre sua potabilidade, interrupções no abastecimento, previsões no reabastecimento, orientações à população em situações que possam representar risco de saúde pública, bem como informações sobre obras, melhorias, manutenções e investimento realizado no município. E também estabelece que essas informações sejam disponibilizadas por meio dos canais oficiais da concessionária, da imprensa local e de outras formas de comunicação acessíveis à população, sempre em linguagem clara e objetiva e de fácil compreensão. Além disso, em situação de risco de saúde pública ou fornecimento de água imprópria para o consumo, a comunicação deverá ocorrer de forma imediata, informando os riscos identificados e as medidas preventivas necessárias e todas as providências a serem adotadas, né, e a previsão da normalização do serviço. Então, essa proposta está fundamentada nos princípios da publicidade, da transparência e da defesa do consumidor e do direito da informação. Então, quem paga a conta tem o direito, né, de saber a qualidade da água que a gente está recebendo na nossa torneira, né? Então, e os motivos, né, quando que ela não está vindo. Então, aí, quais os investimentos também, né, que estão sendo realizados para solucionar esses problemas. Então, aqui eu peço apoio de todos os meus colegas aí para que a gente possa aprovar este projeto que passou por todas as análises aí e deu constitucional. É isso, presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Cilo Monteiro. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Juliano Balgarten. Senhor presidente, então, Cilo e demais colegas que apresentaram o projeto, eu quero fazer o uso, manifestar evidentemente favorável. Acho que é importante. Toda ação que tiver o intuito, que nem esse caso e os demais projetos que a gente tem tentado apresentar, é para tentar achar uma alternativa. O problema latente é a água. É um problema que a gente precisa tentar encontrar uma alternativa. E o projeto ele prevê a divulgação de informações à qualidade da água, porque de fato ela é muito questionável. Esperamos que a Corsã Egea faça isso. Esperamos que o poder público cobre mais e que tenha disponibilização. Então, evidentemente, cumprimento a proposição e meu voto é favorável. Obrigado. Obrigado, vereador Juliano Balgarten. Passo a palavra à vereadora Eleonora Broilo. Obrigado, vereadora. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Roque Cerverini. Senhor presidente, eu quero já declarar o meu voto favorável a esse projeto de lei que dispõe sobre a divulgação de informações relativas à qualidade da água e à prestação dos serviços de abastecimento no município. Ele é bem interessante. Vamos ver se a gente consegue fazer com que isso aconteça. Porque eu sempre digo que a gente gera expectativa aqui também, né? E essas expectativas, elas não podem ser frustradas depois. Mas eu vejo esse projeto com muito bons olhos. Acho que ele não é um projeto que vai resolver os problemas, mas quando tu tem a obrigação de disponibilizar, de informar a qualidade da água
E a prestação dos serviços de abastecimento no município já é um encargo que tu precisa prestar contas. E não é impossível de prestar contas, ele é possível, né? Porque você vai ter que informar os seus consumidores, né, a qualidade desse produto que está consumindo. E eu acho engraçado porque é um produto que você está vendendo, né? Você está vendendo. Os seus clientes são todos os farroupilhenses, né? Exceto os que não são alcançados pela rede de água da Corsã AGE. Os demais são todos clientes. E a partir do momento que você não tem essa sensibilidade de cuidar dos seus clientes, é porque você se sente sem concorrência. Não tenho concorrência, faço o que eu quero, não me acontece nada. Se quiser tomar minha água, toma do jeito que está, ou fica sem tomar. Ou fica sem ter água para o consumo do uso diário. Então, eu creio que é importante a gente ter cada vez mais um aperto nesse sentido, obviamente sempre cuidando da constitucionalidade, porque não adianta nós querermos apresentar algo que depois ali na frente é derrubado pelo Poder Judiciário. Então, eu voto a favor e parabenizo os autores aí. Obrigado, vereador Roque Severino. Passo a palavra ao vereador Jorge Sense. Eu acho que nós, com esse projeto, parabéns, vereador Silonei, a gente está contribuindo para a própria Corsã Egea se aproxime da sociedade farroupilhense. Se ela cumprir a maioria destas solicitações, automaticamente ela vai estar se aproximando da sociedade e tendo um relacionamento muito mais efetivo que hoje não tem. Hoje, infelizmente, a concessionária ela está longe do consumidor, mas se ela cumprir a grande maioria destes quesitos que estão nessa legislação, eu tenho certeza que essa aproximação ela vai acontecer. O que nós queremos, nós consumidores? Nós queremos informações quando houver uma interrupção, quando vai voltar, qual o motivo. Eu acho que isso contribuiria, e se a empresa se debruçar sobre o que nós estamos propondo e o que já é de seu dever de cumprir, automaticamente, acredito eu, que essa aproximação que hoje é tão distante possa ter êxito e começar a se aproximar, tendo em vista que o que falta? Comunicação, falta informação, falta dizer o que está acontecendo, quais são os problemas, quais são os fatores, por que a água está turva, por que está faltando água hoje, quando ela retorna, quanto tempo vai demorar. Então, eu acho que isso já seria um grande ganho para a sociedade farroupilhense. Até porque as interrupções, quando não são comunicadas, pega todo mundo de surpresa. Agora, se a empresa em si disser, amanhã vai ter uma interrupção por tal fator, automaticamente aquela região, aquela população vai se precaver. Então, eu acho que é fundamental e espero que a empresa em si acate, né, a nossa proposta. Aqui a gente sabe que tem os ritos onde foi feito todos os procedimentos e a lei aqui ela é constitucional, mas a gente sabe que entre a constitucionalidade da lei e a aplicação através da empresa tem um distanciamento aí. Então, sou favorável e parabéns pela proposta. Obrigado, vereador Jorge Sense. Então, coloco em votação projeto de lei do Legislativo número 15/2026, que dispõe sobre a divulgação de informações relativas à qualidade da água e à prestação do serviço de abastecimento no município e da outras providências. Concluída a votação, aprovado por todos os senhores vereadores. Projeto de lei do Legislativo
número 17/2026, que institui o Programa Municipal de Incentivo à Coleta Seletiva em Condomínios no município de Farroupilha e da outras providências. Legislação, Justiça e Redação favorável, infraestrutura, desenvolvimento e bem-estar favorável, jurídico favorável. Passa a palavra ao vereador Juliano Balgarten. Senhor presidente, eu peço que esse projeto permaneça em primeira discussão. Obrigado, vereador Juliano. Permanece, então, em primeira discussão. Projeto substitutivo número 02 ao projeto de lei do Legislativo número 45/2025, que institui diretrizes para a promoção de ambientes escolares acessíveis, acolhedores e sensorialmente adequados na rede municipal de ensino de Farroupilha. Pareceres: legislação, justiça e redação favorável, infraestrutura, desenvolvimento e bem-estar favorável, jurídico favorável. Passo a palavra ao vereador Darlan de Jesus. Senhor presidente, esse projeto autoriza o Poder Executivo a ter diretrizes, então, para ter esses espaços sensoriais nas escolas. O que é isso? É para quando a criança ou adolescente tem algum problema, né, no aprendizado, né, então que tem esse espaço para a criança se autorregular, né? Então, a gente deixa em aberto aqui, pode ser uma sala, pode ser um espaço ao ar livre, né, como a Secretaria de Educação definir. Mas o importante é que nós tenhamos esse espaço, né? Nós temos aqui na Câmara alguns professores, nós temos a vereadora Fran também, que domina a pauta, e eu acredito que essa situação, apesar de que algumas escolas já possuem, né, mas não são regulamentadas. Então, que as próximas escolas ou as escolas que passem então por essas construções, né, essas melhorias, possam ter esses espaços. Nós temos a MAFA aqui no município também, que faz um trabalho sensacional, mas devido às situações, eu acredito que quanto mais a gente possa trabalhar em cima disso, melhor. Então, eu peço a compreensão dos colegas vereadores aí e que possamos aprovar mais esse projeto. Obrigado, vereador Darlan de Jesus. Passo a palavra à vereadora Fran Bonassi. Obrigado, presidente. Novamente, quero dizer que, com certeza, o voto, né, da bancada do PDT será favorável. Quero te parabenizar, Darlan. Acho que é um projeto muito sensível e ontem mesmo eu publiquei nas minhas redes uma frase que dizia assim: a inclusão falha porque o desconforto é sempre atribuído ao pé, nunca ao sapato. E o que isso quer dizer, né? Que muitas vezes a sociedade atribui à pessoa que precisa ser incluída que ela não está de acordo com o ambiente. E a gente, na verdade, quando a gente está falando de inclusão, a gente tem que proporcionar um ambiente mais inclusivo para que essas pessoas se sintam partes, se sintam pertencentes e consigam, da sua forma, né, consigam, então, entrar naquele ambiente e dar o melhor de si. Então, eu acho que esse projeto é muito importante, muito sensível e vem muito de encontro com aquilo que a gente defende aqui na Câmara também, que é a pauta da inclusão. Então, com certeza, o nosso voto é favorável. Quero dizer que a gente está à disposição também para pensar em outros projetos como esse, mas quero dizer que é um avanço muito importante e, como tu bem falou, algumas escolas têm, não são todas. E a gente está falando aqui de uma rede, né, no que a gente sempre fala que o município de Farroupilha é referência em educação. Mas referência para quem? Para as crianças de inclusão, não é. E essa fala eu tive, inclusive, com o prefeito Jonas um dia. Eu disse: é muito importante os prêmios que a gente ganha, né? A gente tem que sempre elogiar, tem que falar da importância, porque nós somos referência. Mas para as crianças de inclusão ainda nós não somos. Ainda falta, ainda peca. Então, projetos como esse, com certeza, dão muito mais acesso, e também vêm proporcionar para que um dia, quem sabe, né, a gente se torne referência também nessa pauta, então, também ser uma referência em inclusão escolar à cidade de Farroupilha. Era isso, presidente. Obrigada. Obrigado, vereadora Fran Bonassi. Passo a palavra ao vereador Silo Monteiro. Também quero manifestar, Darlan, toda a nossa bancada do MDB favorável a esse projeto, né? Que até esses espaços, eles não precisam ser uma sala de aula, né? Pode ser espaço externo, como estivemos eu e a vereadora Fran lá na Escola Senador Teotônio Vilela, onde que o Instituto Federal fez um trabalho bem desenvolvido, né? No local externo, com uma pequena biblioteca, com bastante
local sensorial lá. Então, eu acho que esses projetos aí vai só vir de encontro que as escolas, né, consigam colocar em prática, acho que sem problema nenhum, né? Como eu disse, né, não precisa ser usado numa sala, pode ser usado externamente. Então, quanto mais ambiente para essas crianças aí, melhor para a comunidade, para os pais e até para a direção. É isso, presidente. Obrigado. Muito obrigado, vereador Cilo Monteiro. Coloco em votação o projeto de lei substitutivo 02 ao projeto de lei do Legislativo número 45, que institui diretrizes para a promoção de ambientes escolares acessíveis, acolhedores e sensorialmente adequados na rede municipal de ensino de Farroupilha, aprovado por todos os senhores vereadores. Nesse momento, suspendo a sessão por 2 minutos para que a gente possa fazer um registro com a família Balbinotti diante da aprovação do nome da FR hoje à noite. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha, além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.